Eu queria iniciar a nossa homenagem ao legado de Trotsky fazendo uma pergunta que muitos militantes têm que se fazer do movimento operário. Se reivindica do trotskismo ou não? Por que o interesse atual existe ainda sobre o trotskismo no mundo? Por que sobreviveu essa corrente através de 100 anos? E por que o stalinismo, que assassinou o Trotsky, buscou destruir essa corrente, desapareceu como aparato internacional e desapareceu como organização política que tenha qualquer significância? Os partidos stalinistas, depois da queda da União Soviética, viraram quinta roda da carruagem do imperialismo, da burguesia em todos os lugares. Desapareceram como corrente política que reivindicava o movimento operário. E por que sobreviveu? O trotskismo surge como corrente política em defesa da Revolução Russa e da Revolução Internacional, em luta contra a teoria reacionária do socialismo em um só país e contra a burocratização e o esmagamento da democracia operária e democracia soviética na Rússia. Essa é a base do surgimento. Mas o Trotsky nunca foi ultimatista. Ele foi expulso do partido, a oposição que ele dirigia quase toda expulsa também. Ele foi expulso da União Soviética, ele foi perseguido pelo mundo, mas ele não era um ultimatista e não decidiu proclamar uma nova internacional por causa disso. Trotsky lutou pela regeneração dos partidos comunistas até 1933. Após a grande traição de Stalin e do Partido Comunista Alemão, que organizaram a divisão do proletariado alemão junto com a social-democracia, e o Partido Comunista Alemão chegou a fazer frente única com os fascistas, com os nazistas, no chamado plebiscito vermelho, para derrubar o governo social-democrata. A partir da derrota do proletariado, da tomada do poder por Hitler, Trotsky, então, e seus companheiros declaram que a Terceira Internacional, sem nenhuma reação dentro dela, estava morta para a Revolução e que era preciso construir uma nova internacional. E esta foi a batalha de Trotsky dos últimos anos da sua vida. Nos anos 30, o desenvolvimento reacionário da burocracia soviética culmina nos processos de Moscou. Fraudulentos processos que traçaram um rio de sangue entre o stalinismo e o bolchevismo. A oposição de esquerda russa foi toda praticamente exterminada, algo entre 500 e 800 mil militantes. Na Sibéria, fuzilado, no cárcere, de diversas formas. E o aparelho internacional da KGB, que passou a controlar os partidos comunistas em praticamente todo o mundo, passou a perseguir e assassinar os dirigentes da oposição de esquerda. Foi assim que foi assassinado o Leon Sedov, filho do Trotsky e secretário da oposição de esquerda internacional em Paris. Mas o Trotsky funda a Quarta Internacional em 1938, não porque ele queria ter uma internacional do dia para a noite. Tratava-se, na verdade, da análise política, da passagem para a contra-revolução e a ameaça de restauração capitalista na União Soviética, que viria a se concretizar pelas mãos da burocracia décadas depois, pela mão particularmente de Gorbachev e seus sequazes, seus gangsters. O Trotsky funda a Quarta Internacional dizendo que é a principal obra da sua vida, mais importante do que a sua participação na Revolução Russa em 17 e na construção do Exército Vermelho. Porque ele percebeu que a contra-revolução ganhava terreno e era preciso construir um fio de continuidade
programático e organizativo, porque, inclusive, ele estava na lista dos a serem assassinados pelo aparato gangster do Stalin internacionalmente. E foi o que aconteceu. A Segunda Guerra começa em 1º de setembro de 1939 e o Trotsky é assassinado em 21 de agosto de 40. Mas o programa de transição tinha se constituído, a Quarta Internacional se constituiu, e, aliás, eu quero lembrar aqui que um dos delegados que fundou a Quarta Nacional na França, em 1938, se chamava Lebrun, nome de guerra de Mário Pedrosa. Então, a história continua. A Quarta Nacional sobreviveu à morte do Trotsky, mas a saída da Segunda Guerra Mundial foi de muita dificuldade e de acontecimentos novos. Após a Segunda Guerra Mundial, os partidos comunistas tomaram uma autoridade frente à resistência do povo russo e o do Exército Vermelho, que derrotou o nazismo, tomaram uma autoridade frente à classe operária, particularmente na Europa, mas foi no mundo todo, que não estava previsto. Isso possibilitou, por um lado, marginalizar a Quarta Nacional e, por outro lado, com a ajuda dos partidos comunistas e Partido Social Democrata e a ouro imperialista, se reconstruir os estados burgueses na Europa e o capitalismo. A Mercedes já citou isso, mas eu queria ressaltar. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a direção da Quarta Nacional, completamente desenraizada e com militantes que tinham pouco a ver com o marxismo verdadeiro. O Michel Pablo era um aventureiro, cedeu imediatamente às pressões dos partidos comunistas, queria dissolver todas as organizações trotskistas no interior dos partidos, no que ele chama entrismo sui generis, porque vinha uma guerra e os partidos comunistas iam ficar do lado da revolução contra o imperialismo. Na verdade, ele depois foi acompanhado por Pierre Franck, por Mandel, mas tem um caso especial que é o Cannon, James Cannon. Era o principal dirigente do partido do SWP, que era o principal partido da Quarta Nacional na época. E ele havia trabalhado muito junto com o Trotsky. Só que o Cannon tinha um problema. Era um organizador fantástico, mas era um incapaz teórico total. Ele nunca conseguiu compreender o marxismo realmente e sempre foi avesso à teoria. E essa fragilidade leva o Cannon a capitular as iniciativas capituladoras de Pablo, Pierre Franck e Mandel por muito tempo, e leva Cannon a dizer que a Segunda Guerra Mundial não tinha terminado, ela continuava como uma terceira guerra. O Michel Pablo e a direção da Quarta Nacional na época aprovou um documento onde previa que o próximo período na Europa era a Terceira Guerra Mundial e que na Europa só podia haver fascismo ou revolução proletária. E começaram as expulsões. Expulsaram o grupo do Ted Grant na Grã-Bretanha, em 52, 53, e aí, então, se organizou a explosão política e organizativa da Quarta Internacional. A Quarta Internacional deixou de existir a partir daí. A partir daí, o que nós vimos foi o surgimento de uma miríade de organizações reivindicando o trotskismo. A fragilidade teórica marxista da direção da Quarta Nacional, Pablo, como a Mercedes falou, abandonou tudo e foi ser assessor de um governo burguês na Argélia, Ben Bella. O Pierre Franck se acomodou e o Mandel virou o grande teórico. Então, ele conseguiu descobrir
uma terceira etapa do capitalismo, refutando completamente o livro do Lenin, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, e criando teorias, e de teoria nova em teoria nova, ele foi toda a direção da Quarta Nacional, então, apoiar o guerrilheirismo na América Latina, foquismo, apoiou a repressão contra os trotskistas morenistas na Nicarágua, em 79, e de capitulação em capitulação, eles chegaram à situação que no Brasil se conhece como a asa esquerda do bully do PT, com Miguel Rosseto e toda os governantes e deputados federais, senadores que a corrente mandelista teve e tem no Brasil. Há uma situação que, obviamente, a Quarta Nacional se esfacelou. Em 52 capitulou na Bolívia, Sri Lanka, eu posso fazer uma lista infindável. O fato é que a Quarta Nacional deixou de existir organizativa e politicamente naquele quadro. Naquele quadro, acabou. Os partidos comunistas conseguiram impedir a Revolução Proletária na Grécia, na Itália, na França, onde o poder estava praticamente na sua mão. E, a partir daí, desse controle da classe operária, em aliança com o imperialismo e com a burocracia soviética, exilaram o trotskismo na classe operária. Houve décadas em que, em inúmeros países, os trotskistas não conseguiam vender o seu jornal na porta de uma fábrica, porque eram atacados pelos stalinistas que controlavam a situação. Isso criou uma situação muito difícil para os que reivindicavam o legado de Trotsky. Exilados da sua própria classe, mas reivindicando um legado de que todos tinham que se orgulhar, que era o legado da oposição de esquerda, de Trotsky, da Quarta Nacional, até a sua explosão. Não por outra razão, eu até hoje conheci, quando era jovem, até hoje me emociona, eu acho que todo trotskista deveria fazer isso, sentir isso, lendo o poema do Paulo Leminski, Para a Liberdade e Luta, uma corrente da juventude constituída pelos trotskistas no Brasil, que houve nos anos 70, início dos 80, e que hoje revive, apoiada e impulsionada pela esquerda marxista. Liberdade e Luta. O poema do Paulo Leminski diz o seguinte: é uma homenagem da história ao combate do trotskismo internacional. Me enterrem com os trotskistas, na cova comum dos idealistas, onde jazem aqueles que o poder não corrompeu. Ser trotskista, ser marxista é incompatível com participação em estados burgueses, em governos burgueses, em corrupção, o que deveria levar a uma reflexão muito grande de muitas correntes que reivindicam o trotskismo e que vivem do dinheiro do Estado burguês, do fundo partidário, do fundo eleitoral, que é o dinheiro público distribuído pelo Estado para integrar esses partidos de esquerda no aparelho do Estado burguês e controlá-los. O PT afundou também assim. O PT, quando chegou ao governo, 98% do seu orçamento era dinheiro do Estado. Nessa situação, nós chegamos ao que os que reivindicam o trotskismo se perguntam: que história foi essa que hoje você olha e há centenas de quartas internacionais? É um caleidoscópio. Vamos indo à conclusão. De fato, a explosão da Quarta Nacional levou a uma atitude muito ampla de proclamação. Cada 3 trotskistas sentavam numa mesa e proclamavam o Partido Revolucionário e uma nova Quarta Nacional com outro nome. E, na verdade, isso era fruto da fragilidade teórica e política, era fruto que conduzia, aliás, essa fragilidade política e teórica conduzia ao caudilismo,
As direções autoritárias que acreditam que, ao invés de convencer os militantes, convencer os seus apoiadores, convencer os trabalhadores, a juventude, devem dar ordens. E o resultado desse tipo de atitude, que é avesso à discussão política, que não tem nada a ver com o partido do Lenin e do Trotsky. Vejam as polêmicas enormes que haviam naquele partido e nunca houve uma expulsão por posições políticas. Hoje é o mais comum de ver em organizações a primeira, segunda divergência, sai espaço para todo lado, expulsões, exclusões. E os militantes que querem buscar uma referência revolucionária ficam espantados e ficam desorientados. Mas eu quero dizer que o método Trotsky nunca foi esse. O método Trotsky é o método que ele desenvolveu, que os trotskistas conhecem como o método Bloco dos Quatro, onde o Trotsky dizia que o trotskismo, a corrente trotskista, podia ser uma componente da Internacional. É o mesmo método que o Engels, numa carta para Florence Kelley, nos Estados Unidos, explica que os comunistas deveriam lutar pela construção de um partido operário, mesmo que fosse amplo e oportunista, mas os comunistas seriam a fração mais decidida e determinada para ganhar a maioria dentro desse partido. E esse é o método de construção de uma verdadeira Internacional dos Trabalhadores que não existe. Não existe. E o método de construção é teoria, educar a organização, os militantes, os contatos, os apoiadores na teoria, no valor da teoria, ler os marxistas, ler os clássicos, aprender, estudar, examinar a luta de classes, examinar a luta política que se desenvolve no movimento operário nacional e internacional e agir na luta de classes sobre a base dos objetivos históricos da classe trabalhadora, que significa as reivindicações, as conquistas, os direitos e a luta pela revolução proletária nacional e internacional. O que nós vemos hoje é uma dificuldade muito grande das correntes que reivindicam o trotskismo de agir dessa maneira. Nós, da corrente marxista internacional, a esquerda marxista, nós nos consideramos não a quarta internacional, que os outros podem entrar ou que nós vamos nos proclamar como quarta internacional em determinado momento. Provavelmente hoje a CMI deve ser a maior corrente internacional, porque o Secretariado Unificado, Comitê Internacional, é um amontoado de organizações, não é uma corrente internacional. No entanto, nós nos consideramos uma corrente operária que busca manter o programa, desenvolver o marxismo sobre os métodos de Lenin e de Trotsky, para ajudar os trabalhadores, a juventude hoje em dia, a avançar em direção à construção de verdadeiros partidos operários revolucionários, sobre a base do marxismo, da luta pela revolução socialista, chegar à expropriação do capital, expulsar o imperialismo e os capitalistas, e estabelecer um governo operário que seja o começo do combate internacional pelo socialismo em cada lugar. Esse é o sentido que tem o legado do Trotsky. Trotsky tinha horror ao ultimatismo, à autoproclamação, a discussão ser inteiramente conduzida pelo ataque, os insultos aos oponentes, quaisquer que eles fossem. Trotsky discutia os argumentos, ele desenvolveu um método que foi do Marx, do Engels, do Lenin, que era um método de discutir o conteúdo, o fundo, e só aplicar alguma medida administrativa se não houvesse mais nenhuma possibilidade. Mas na vida do Partido Bolchevique, nós deveríamos aprender com aquilo. Polêmica sobre Brest-Litovsk, o fim da guerra, polêmica sobre os sindicatos entre o Lenin e o Trotsky, polêmica com a oposição operária sobre os sindicatos, o caráter do Estado operário soviético. E nunca houve, e foram polêmicas públicas, e nunca houve expulsão, nunca houve decisão autoritária de interromper nenhuma discussão.
Ao contrário, o que pode construir uma verdadeira internacional é a firmeza teórica, o carinho e a firmeza no estudo da teoria, da análise política, da comparação da sua análise com a realidade e da certeza que sem democracia operária dentro da organização, sem ampla democracia, sem amplo debate, não há possibilidade de construção de nenhum partido revolucionário sério e muito menos de uma internacional. A regressão teórica e política que o stalinismo impôs ao movimento operário mundial é uma tragédia sem tamanho. Em 1900, os operários se manifestavam nas ruas, Sérgio, eu peço que dando internacional. Hoje, a maioria dos dirigentes revolucionários não sabem a letra da internacional. Então, esse é o legado do Trotsky, que eu concluo aqui, é o legado a que nós fazemos homenagem, honramos e buscamos desenvolver para discutir o conteúdo das questões. Não somos a favor de reunir todo mundo que se diz revolucionário, porque isso é a receita para uma explosão anunciada. Trotsky tem direito a ser entendido em toda a sua trajetória e seu método. Obrigado.